1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. São Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqui já vem um princípio importante que eu queria, desde o início, salientar, né? São Paulo está dizendo que o nosso corpo é para o Senhor, do mesmo modo que o nosso estômago é para o alimento. Ora, veja, você não come tudo aquilo que você quer, ou pelo menos não deveria, né? A pessoa precisa exercer domínio sobre o seu apetite, porque senão ela vai adoecer, ela vai morrer. Ela precisa chegar para o seu apetite e estabelecer um limite para o qual ela vai, digamos assim, impor um sacrifício para si mesma. Isso é muito importante, porque qualquer um, hoje em dia, sabe disso. Nós vivemos num tempo em que todo mundo, alguma dieta acaba fazendo. Porque se as pessoas forem deixando o freio de mão solto, elas vão engordando, que é uma beleza, né? E não apenas isso, né? Vão deteriorando a própria saúde. Então, qualquer um sabe que, embora o nosso estômago seja para o corpo, aliás, para o alimento, nós temos apetite, nós temos fome, nós temos que exercer controle sobre essa potencialidade. Notem que nós não fazemos isso sem um grande incômodo. Quer dizer, a medida racional, a gente sabe que, por exemplo, a medida virtuosa é sempre a pessoa sair da mesa com algo de fome, com certo apetite, nunca comer até a saciedade, né? Essa é a medida virtuosa da virtude da temperança em nível natural. Em nível sobrenatural é ainda mais sacrificada, mas em nível natural é pelo menos a pessoa sair com algo de apetite ainda da mesa, não sair completamente rolando, né? Depois de ter comido, né? Ora, São Paulo está estabelecendo um parâmetro. Ele diz aqui que o nosso corpo é para o Senhor e não para a impureza. Então, com muito mais razão, nós precisamos olhar para os objetos que dizem respeito ao apetite sexual e colocar para nós um limite intransponível. Eu não vou ultrapassar essa medida em nada. Por quê? Porque o nosso corpo não foi feito para aquilo. Foi feito para Deus. Ora, ele continua: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum? Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Olha que coisa impressionante isso que São Paulo diz aqui. Então, veja, quando alguém se une carnalmente com outra pessoa, acontece algo espiritual.
Ou seja, você se une àquela pessoa, se torna com ela, de alguma maneira, uma só alma. Nem sempre essa nossa geração percebe isso, mas os satanistas percebem isso perfeitamente, porque eles fazem orgias rituais. Um dos casos mais tremendos de possessão diabólica que eu já vi foi de uma moça que era satanista e ela namorou com um bruxo, um sacerdote satanista. Então eles resolveram fazer um pacto em que, enquanto ele estava possuído pelo demônio, ela tinha uma relação sexual com ele. Então ela engravidou e abortou, oferecendo aquele sacrifício a Satanás. E depois essa moça se converteu. Mas deu um trabalho tremendo para poder expulsar os demônios que estavam dentro dela. Chegou a um ponto em que, durante a possessão, dentro da barriga dela, o diabo ficava escrevendo com o dedo, e dava para perceber. Houve um dos momentos em que o sacerdote estava recitando o exorcismo, então ela começou a coçar as partes íntimas. Então o sacerdote saiu e ficaram apenas as mulheres no recinto. Então as mulheres tiraram a roupa dela e aí viram que havia algo nas partes íntimas dela, e aí começaram a puxar, e elas foram puxando e saíram cerca de 2 metros de um couro de animal em pelo puro. E foram puxando até que aquilo saísse de dentro dela. E outras muitas coisas, vômitos, materializações, de coisas desse tipo, né? Agora, imagine, no mundo em que nós vivemos, em que há tantas pessoas que mexem com esoterismo, feitiçaria, com falsas crenças, coisas demoníacas, etc., as pessoas, elas se entregam umas às outras assim, às vezes por um aplicativo, marcam um encontro, saem, e elas não percebem o nível espiritual de destruição que elas estão arrastando para dentro das suas almas. Isso é muito importante. Sabe por quê? O diabo, ele não tem um corpo para ofender a Deus. É por isso que ele é tão honrado com os pecados de sexualidade. Porque ele usa o seu corpo para poder ofender a Deus Nosso Senhor. O seu corpo de batizado, você é templo de Deus, você foi consagrado a Nosso Senhor no dia do seu batismo. Então ele te seduz e te arrasta ao pecado, porque este é um modo em que ele pode fazer contra Deus aquilo que consigo mesmo ele não faz. Ele pode fazer através de você. É por isso que o mundo está se tornando cada vez mais imoral. Isso tende a piorar, a não ser que Deus coloque um limite nisso, como pode de fato fazer. Mas o mundo está se tornando cada vez mais imoral. Por quê? Por inspiração demoníaca. Nós temos que dizer as coisas com clareza. Não vou ficar aqui no naturalismo, né, para dizer, não, é que a gente todo tem a tentação, tem a tendência, a carne é fraca, né? Não vou ficar no naturalismo. Isso é coisa do diabo. Tem que ficar claro para nós. Isto é coisa do demônio. Ele está trabalhando para perder as almas, com um dilúvio de imoralidade,
E isso vai aumentando. O vômito demoníaco, que vai infectando as pessoas e as vai tornando completamente cegas. Depois eu vou falar disso. Mas vejam, as coisas que acontecem, né, de pessoas que fazem pactos, mesmo, usando, por exemplo, eu ia falar de pactos homossexuais em que um toma o sêmen do outro. Esse nível de horror. Nós precisamos saber dessas coisas, porque nós temos que nos chocar. Onde já se viu? As pessoas hoje em dia acham tudo normal. Um casal casado legitimamente pelo sacramento do matrimônio, convidar um terceiro para participar do ato conjugal. Tem gente que acha isso normal. Esses dias mesmo viralizou um áudio de uma viúva falando, né, que tinha tido um relacionamento íntimo com um homem. E as pessoas acham isso tudo lindo, normal, bom, sadio. Elas não por quê? Elas não enxergam o fundo espiritual que há por trás disso. O quanto elas estão sendo infestadas de demônios por causa disso. Ora, diz aqui, versículo 18: fugir da... Aqui diz fornicação, essa tradução. A palavra grega é fugir da porneia, fugir da imoralidade, fugir da devassidão, fugir da safadeza, fugir da indecência, fugir da impureza. Isso que São Paulo está dizendo aqui. Olha, isso é muito importante. Deus, ele manda, São Tiago diz, resistir ao diabo. Deus manda você enfrentar o diabo, mas ele manda você fugir da carne. Ele não manda você enfrentar. Isso é tremendo. Fugir da imoralidade. Você tem que fugir da carne. O diabo você enfrenta. Sai daqui, Satanás. Ele tem que ir embora. Você reza uma oração a São Miguel, você usa água benta, o Senhor manda embora. Mas da carne você tem que fugir. Não pode enfrentar. E isso é um conselho, mais do que um conselho, é um comando de todos os santos. Você não vê nenhum santo manda você ser corajoso diante da luxúria. Todos eles mandam você fugir. Com os seus exemplos ou com as suas pregações? Com os seus exemplos, nós vemos. Por exemplo, São Tomás, quando colocaram aquela prostituta dentro do quarto dele, ele pegou uma brasa viva para afastar, com a mão, a brasa viva para afastar a prostituta dele, para queimá-la. Ele ameaçou tacar fogo nela, né? E a mulher fugiu. Então vieram 2 anjos do céu e lhe deram um símbolo. Por isso que inclusive no ritual romano há a bênção do símbolo em honra de São Tomás de Aquino para obter a virtude da castidade. A mesma coisa São Bento. São Bento se jogou no espinheiro. Uma tentação contra a pureza, ele se atirou no espinheiro. São Francisco se atirou no gelo, a neve, se jogou diante de uma tentação. Houve santos que chegaram a Beata Alexandrina, pulou de um andar alto para fugir do pecado contra a impureza, e depois ficou o resto da vida na cama. Não sei nem se ela é santa, mas eu não consigo mais acompanhar quem é beato, quem é santo. É tudo tão rápido que eu não sei mais o que é quem, né? Tem alguns beatos que virou santo, outros que, enfim. Mas ela fez isso. Outros santos, a mesma coisa.
para fugir da imoralidade, eles se expunham a perigos de vida mesmo. Ora, por que nós achamos que nós somos melhores? Para ficarmos, por exemplo, vendo televisão a altas horas. Hoje em dia não tem mais praticamente televisão, né? Internet, redes sociais, e fotos, etc. Tal. Vendo essas coisas. Ou ouvindo, porque há uma diferença na percepção, né? No caso dos homens, a sexualidade masculina é para fora. Inclusive porque o aparelho genital masculino é para fora, então o homem olha, ele vê, então as coisas vêm mais pela visão. A mulher é o contrário, a sexualidade dela é para dentro. Então, muitas vezes, é muito mais pelo ouvido, por ouvir coisas, escutar conversas. Olha, hoje em dia, nós estamos vivendo dias terríveis. Então, ontem mesmo eu estava lecionando, um aluno me falou: padre, impressionante como que no trabalho as mulheres falam imoralidade entre elas. É pior do que uma coisa assim, pornográfica mesmo. Falam das piores imoralidades, rindo, conversando, como se aquilo fosse banal. Não pense que você não sai suja disso. Sai podre, imunda. Porque entra pelo ouvido e vai para o coração. A imaginação fica fervilhando. Não queira escutar. Afaste-se. A mesma coisa, os homens com fotos. E hoje em dia pelo WhatsApp, então, o demônio entrou no WhatsApp e ele está destruindo casamentos com isso. O que eu tenho visto de pessoas que estão entrando em crise matrimonial por conta de WhatsApp não está escrito. Traições através de relacionamento virtual, em que as pessoas ficam mandando conversas uma para outra, falando umas com as outras sobre imoralidade, mandando imagens, etc. Isso é pecado, e não é só pecado, isso é uma loucura. É uma loucura. Veja, o que eu já vi de pessoas que caíram numa tentação e depois aquilo vai parar até em público. Aquilo acaba rodando o mundo afora. Por quê? Ora, é óbvio, você está se colocando nas mãos de uma pessoa indecente. Não converse sobre moralidades. Não fale sobre moralidade. É verdade, hoje em dia há uma banalidade muito grande em relação às palavras torpes, né? Na teologia moral a gente chama de turpilóquios, os palavrões, né? Só que está demais, viu? Tudo bem, eu entendo que antigamente, há uns 10 anos atrás, havia um bom mocismo que era meio excessivo. Mas também a baixaria que está hoje em dia está excessiva também. Às vezes uma mulher chega falando conosco, né? Uma senhora chega falando na base de palavrões. Padre, não sei o que, e começa a falar. Impressionante. Porque a baixaria está grande. Ou seja, entra a imoralidade nas conversas. O São Paulo diz, sobre essas coisas, nec nominetur, nem falem, nem mencionem esse assunto, não nomeiem esse assunto, não conversem sobre isso.
Quer dizer, então agora nós vamos impor uma censura em que nós não vamos mais poder falar sobre o sistema. Não, nós estamos, inclusive, eu estou falando com vocês aqui, mas sem baixaria. Não estou utilizando nenhum tipo de palavra soez, de duplo sentido, ou que possa despertar em alguém a lascívia. Não vai acontecer isso. Eu sou professor de teologia moral, às vezes eu passo um semestre inteiro dando aulas sobre o sexto mandamento, tenho que falar das coisas mais escabrosas, mas falo de tal modo que aquilo não desperta a libido de ninguém. Por quê? Porque tudo é puro para quem é puro. Quando você fala com respeito e com decência, não tem problema. Mas aqui, São Paulo dá uma ordem: fugir da imoralidade. Ora, ele continua: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ora, a castidade realiza exatamente esse preceito que aqui dá São Paulo: glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Ora, queridos, é por isso que nós precisamos entender, né? Como é que nós fazemos isso? Aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, São Paulo diz o seguinte: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Ora, então ele está falando de um sacrifício vivo que nós temos que apresentar com o nosso corpo. Um sacrifício. A palavra castidade, ela vem do latim castigare. Então, por aí você já entende praticamente tudo. Alguém diz assim: mas nossa, é difícil praticar a castidade. É complexo. Exige muito praticar a castidade. Sim. Se você não castigar o seu corpo, você não vai praticar a castidade. Então, por exemplo, uma pessoa molenga, uma pessoa capenga, tudo dela é deitado, tudo dela é ali, né? Ela não tem disposição, ela não tem firmeza, é muito mole, não vai praticar a castidade. Não tem jeito, porque você não castiga o seu corpo, você não está apresentando para Deus um sacrifício com o seu corpo. Ora, vocês vejam, as pessoas castigam o corpo para obterem benefícios estéticos. Então, por exemplo, uma pessoa que fica 40 minutos numa bicicleta ergométrica, isso é pior do que você usar 1 hora de silício. As pessoas acham horrível, né? Se alguém diz: olha, eu me aplico uma disciplina, né? Um chicote, pá, né? As pessoas acham isso: nossa, que coisa mais antiga, né? Mas eles vendem esses chicotes no sex shop para a prática do masoquismo ou do sadismo. Eles ficam se batendo uns nos outros para obter prazer. Vocês vejam que coisa absurda, né? Nós chegamos ao ponto que, se alguém quiser comprar uma disciplina, ela tem que ir no sex shop comprar uma disciplina, não tem no convento mais. Tem que comprar no sex shop, não vai achar no convento.
O diabo, ele joga para a cara das pessoas, né? Ele joga mesmo. Se você não castigar o seu corpo, não tem como ver a castidade. Castigar o corpo significa jejuar, acordar cedo, fazer penitência física mesmo. Ah, não, mas isso é muito... Deus, o pessoal fala, né, citando erradamente a Bíblia, Deus quer a misericórdia e não o sacrifício, né? Nosso Senhor estava falando isso num outro contexto. Ele estava falando para os fariseus que só estavam querendo exterioridades. Então Nosso Senhor está dizendo, olha, a verdadeira religião é interior. Nós temos que praticar a caridade espiritual, amar a Deus de todo o nosso coração. Ele não estava dizendo para não praticar a penitência. Até porque ele começa o seu ministério público com 40 dias de jejum no deserto, em honra dos quais nós fazemos a quaresma todo ano. Portanto, nós temos que nos impor a disciplina. Temos que nos impor, senão não tem jeito. Porque a castidade, ela requer um estilo de vida. Então veja, não é qualquer coisa que a gente pode escutar, não é qualquer coisa que a gente pode assistir. Às vezes é algo que não tem nada explicitamente imoral, mas já me suja, já me mancha, né? Eu não quero. Por exemplo, eu não gosto, eu tenho Instagram, eu uso Instagram, mas eu não gosto de ficar vendo fotos. Não gosto mesmo, porque eu não gosto de foto mesmo, né? Ficar vendo, né? Então a pessoa me dá um álbum de foto, eu vejo em 20 segundos. Eu não tenho paciência de ficar ali, né, contemplando, vendo detalhes. Tem gente que vê, né, para focalizar a foto. Eu não gosto. Mas essa coisa de ficar passando fotos e vendo, né? Tá, não tem uma imoralidade, não tem uma pessoa nua ali. Mas a cobiça começa na calibragem dos detalhes. Não pode fazer isso. É um estilo de vida. É como uma pessoa que está namorando. Não adianta a gente querer, assim, né? A pessoa, olha, nós vamos fazer uma viagem para, sei lá, para onde, passar 15 dias juntos, né? Sozinhos, né? Dormir no mesmo quarto, na mesma cama, quarto de casal. Bom, é melhor dizer logo que está indo fornicar 15 dias. Diga de uma vez, estou indo fornicar 15 dias. Né? Porque não é outra coisa. Exige um estilo de vida. Temos que ser claros, tem que ser sincero, sinceridade. Essa coisa, a gente às vezes usa esses eufemismos, né? Essa linguagem assim, não, mas querido, a gente tem que ser claro. O que você está querendo? Quando uma pessoa ela quer se proteger, ela coloca determinados muros. Ela se protege. Então, todos nós sabemos, o namoro é uma amizade com fins matrimoniais. Eu não gosto de ficar aqui, por exemplo, naquela coisa de árbitro, né? De dizer, olha, até aqui vai, daqui não pode. Né? Mas é óbvio que tudo aquilo que desperta a lascívia tem que ser afastado do namoro. Então alguém diz, olha, mas padre, isso significa então que eu não vou poder dar certos abraços e beijos na minha namorada? Não dá. Vai ter que moderar. É claro.
Porque, senão, isso aqui já virou uma mancebia, né? Não tem nada a ver com namoro. Então, praticamente amancebado. É só uma questão de palavras. Clareza. Ora, São Paulo diz, ainda na carta aos Romanos, logo no capítulo 1, logo no início, diz umas coisas bem fortes, falando dos pagãos. Ele diz assim: porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornaram visíveis em inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus bons pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como se não preocupassem em adquirir conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Tremendo, hein? São Paulo aqui desceu o sarrafo. Você vê que ele, né, não era tão bonzinho assim, né, no sentido assim, de ficar alisando muito, não, dizer as coisas com clareza. Olha o que a imoralidade faz com as pessoas. São Tomás explica isso na Suma Teológica. Ele mostra como que a imoralidade vai levando a pessoa a ter ódio de Deus. Ela vai perdendo interesse pelas coisas sobrenaturais. Não quer rezar, não tem gosto pelas coisas do Espírito, porque ela está tão enclausurada na carne, no mundo dos sentidos, ela está tão assim presa no prazer, que ela não consegue voar para a contemplação de Deus. Se ela é religiosa, ela ainda reza um pouco, só que aquela oração é uma oração fria, não tem devoção, não tem fervor. As comunhões, talvez, Deus o livre, até comungue em pecado grave, e aí vai se condenar. Mas, mesmo se não comungue em pecado grave, como pratica a imoralidade, a comunhão não tem fervor, porque o corpo é febril, então o espírito fica embotado, não tem proveito. Ela lê as coisas, às vezes lê coisas elevadas, mas a alma não é suspensa pela elevação dos textos santos, das Sagradas Escrituras,
da meditação dos mistérios da vida de Cristo, não há progresso espiritual. Por quê? Porque o corpo está excitado, está como que em chamas, está abrasado, está cheio de brívidos. A pessoa não consegue. A carne fala muito alto dentro dela, ela não se mortifica. Você veja como o caminho dos santos é exatamente o contrário. O caminho dos santos a primeira coisa, eles se afastam completamente de tudo aquilo que pode roubá-los de Deus. Logo que se convertem. Santo Inácio, por exemplo, quando ele era soldado, teve uma vida pregressa, super desordenada. Aí ele foi ferido na perna e foi para Manresa, aonde ele ficou em retiro, mas assim, sozinho, lendo, não tinha outra coisa. Ele queria ler romances de cavalaria, que na época eram muito difundidos, mas só tinha a vida de Cristo e o Florilégio dos Santos. Aí ele começou a ler aquilo e se converteu. Depois que ele se converteu, o que ele fez? Ele foi para a igreja de Montserrat, Nossa Senhora de Montserrat, e lá ele ficou assistindo os peregrinos, ajudando os doentes, etc., o tempo todo. Ficou lá. Você se afastou daquelas coisas. Teve um momento da vida dele em que ele se desligou das coisas terrenas e ele foi direto para Deus. Santo Afonso, a mesma coisa, era um advogado. Ele ficou advogado muito novinho. Ele era um superdotado, né, intelectual. Aí, por desatenção em uns processos, ele acabou perdendo uma causa importantíssima, e aquilo lhe deu uma vergonha tremenda. Aquela humilhação foi o que o converteu. Então o que ele fez quando ele se converteu? Ele começou a se trancar, ele saiu de tudo, ele foi para uma igreja, um santuário, onde ele ficava ali ajudando também os peregrinos, os doentes. Ele ficava o tempo todo só preocupado com obras de caridade, não queria mais fazer outra coisa. Esses dias nós celebramos a festa de Santa Rosália, que era conhecida de Carlos Magno, do imperador Carlos Magno, né? Nasceu numa corte, numa família nobre. Os pais fizeram de tudo para que ela fosse criada num ambiente super perfeito, sem nenhum tipo de sofrimento. Ela se enfadou daquilo quando se converteu, fugiu para uma caverna. Aí, depois de passar um tempo numa caverna, desaparecida, ninguém sabia onde ela estava, ela falou: olha, eu vou me procurar aqui. Aí ela saiu daquela caverna e foi para um buraco, pior ainda, que só dava para... Ninguém nem sabe como ela entrou num buraco, de tão estreito que aquilo era, e ficou lá, e quando a encontraram, ela já estava morta. Santa Rosália. Vejam, os santos, eles se apartavam das coisas, eles sabiam se proteger, eles não davam asas a certas. Por quê? Porque queriam ir para o céu. São João da Cruz explica isso na subida do Monte Carmelo, né? A primeira purificação é a purificação ativa. Essa que nós recebemos um impulso da graça quando nós nos convertemos. Talvez você esteja recebendo esse impulso hoje mesmo para se converter de verdade. E aí a pessoa começa um caminho de penitência, de mortificação, de começar a privar-se voluntariamente de um monte de coisas que ela gostaria de ter. A pessoa vai se negando, né? É o que diz Nosso Senhor: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se, né? Renuncie a si mesmo. Então a pessoa começa a se renunciar, a não fazer mais a própria vontade, a abraçar sacrifícios, a ser generosa com Deus nisso. Não quero assistir, não quero ver. Então, vai entrando, né? Então, hoje, por exemplo, há anos eu não assisto televisão.
Eu tenho televisão em casa, porque às vezes precisa para ver alguma coisa. Mas ela fica desligada no fio, porque eu não vejo. Eu perdi não sei quando, foi a última vez que eu tive a iniciativa de pegar o controle e ligar a televisão. Nem sei quando, muito tempo, mas não faço isso. Passou de certo horário, o computador, desligado, das 9 da noite e tal, desligado. Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. Dá uma ideia, um impulso, 5 minutos, você daqui a pouco está vendo que não deve. Se é difícil fazer isso, então desliga o Wi-Fi. Tem que ter decisão. Colaborar com Deus. Eu conheço certos lugares que a pessoa faz a regra, tal determinada hora, 10 horas da noite. Desliga o celular e deixa num cômodo lá, dentro de uma gaveta, e não vai mais até o dia seguinte, depois da oração, que a pessoa vai ver. Aí se alguém morrer, se alguém morrer já está morto mesmo, vai fazer o quê? Aí você enterra no dia seguinte, mas não ligue no fixo, né? Dá um jeito. É preciso ter essa decisão, um estilo de vida. Meus queridos, nós somos congregados marianos, né? Nós temos que ter um estilo de vida cristão. Um estilo de vida cristão. O que significa isso? Nós não podemos assistir todo filme. Antes de... É pecado assistir filme? Não é. Mas, se você não ver a classificação, se você não procurar ler uma sinopse, se você não procurar ver algum site, como por exemplo, tem alguns sites católicos que é para ver a classificação e a orientação moral do filme. Um livro, a mesma coisa. A pessoa vai ler um livro lá, começa a ler, entra um lodo na alma, aquilo entra, tem que ver uma classificação moral. Tem coisas que não é possível ler. Música, a mesma coisa. Tem muita música podre que não parece num primeiro momento. Você vai ouvindo aquilo ali, você não presta atenção na letra, né? Você daqui a pouco você vê, meu Deus, eu estou cantando uma indecência monstruosa, né? Eu me lembro que uma vez uma senhora de quase 80 anos, né? Que de tanto ouvir a vizinha tocando uma música dessas, uma coisa de rebolado, uma coisa assim, ela estava varrendo a casa dela e cantando aquele negócio, aquela entoada assim. Ela falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí ela se deu conta que aquilo tinha entrado nela. Veja que coisa, né? Então nós temos que ter uma vigilância sobre os nossos sentidos. É o que São João da Cruz fala no primeiro livro da subida do Monte Carmelo, né? Recolher-se. Aprender a não ouvir, a não ver, a não falar, a não querer, a privar-se dessas coisas todas. É um estilo de vida. Mas quando nós fazemos isso, e nós temos vida de oração, então nós rezamos, nós comungamos com frequência, fazemos uma comunhão fervorosa, fazemos uma confissão não apenas tarifária, né? de alguém que vai lá, eu fiz um negócio tal, conta lá um pecado, mas a natureza do arrependimento é fraca, né? Então aquela confissão pro forma, que ela é válida, mas a graça do sacramento ela fica travada, né? Fazer uma confissão verdadeira, que vai lá no fundo da alma mesmo, mexe no nosso arrependimento, né? Uma comunhão fervorosa, uma confissão contrita, né? Quando nós rezamos, nos desligando das coisas e buscando a Deus, o que vai acontecendo é que a graça vai atraindo as nossas almas para um nível cada vez mais alto
E o que acontece é que nós vamos pegando aborrecimento por essas coisas. Chega um momento da vida em que, quando nós ouvimos falar dessas coisas, é mais ou menos o que aconteceu com São Francisco de Borja. São Francisco de Borja, quando ele ouvia falar alguma coisa imoral ou alguma coisa pouco virtuosa, havia um gatilho dentro dele, um gatilho espiritual, em que ele pensava em Deus, em como Deus estava ofendido com aquilo, e para repará-lo, ele fazia um ato de caridade fervorosíssimo, que era um ímpeto tão forte, era um negócio tão fervoroso, um ato de caridade tão intenso que ele fazia, que ele mudava a temperatura física do corpo. As pessoas percebiam que tinha acontecido alguma coisa, porque era como que arrebatado por um ato de caridade, né? Ele entrava quase num arrombamento assim, espiritual, porque havia um gatilho nele. Então imagine, né, você andando por São Paulo, cada vez que você vê uma imoralidade, você tiver um ato de caridade alto, você logo você vai estar na sétima morada, porque essas coisas que estão aí são tão indecentes, né? Quando nós somos elevados a um nível alto de caridade e vamos amando Nosso Senhor, e vamos reparando a Nosso Senhor, e vamos crescendo em intensidade espiritual para com Nosso Senhor, esse é como que o segredo, o atalho da santidade. A santidade consiste nisso. Ela é a intensidade da caridade que vai aumentando em nós. Sobretudo nesses tempos em que há tanta desordem na igreja, de imoralidade, a sensualidade, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, algum membro da hierarquia que parece um modelo, uma pessoa, um top model, enfim, algo do tipo. Isso deveria nos mover a oração. Senhor, ele deveria estar salvando almas. Ele não devia ser um despertador da sensualidade dos outros. Ele deveria ser um despertador do arrependimento, da contrição, do amor a vós. Tem piedade. Isso deveria nos levar à oração, a que nós reparássemos a Deus. Hoje há tanta licença nos costumes, até dentro da igreja. As pessoas vão à missa com uma roupa imodesta. Então nós deveríamos não olhar aquilo com um olhar de julgamento, mas com um olhar de alguém que repara a Deus por aquela ofensa. Senhor, isso agrava o vosso coração. Está aqui um chamariz do pecado, da luxúria. Isso deveria nos levar a uma atitude de sensibilidade para com Deus. Ou seja, quase mais ninguém pensa no que Deus pensa. Se coloca naquela atitude de quem diz: meu Deus, eu me importo com o que o Senhor está pensando sobre essa situação, em como o Senhor encara isso. Isso te ofende. Eu quero te agradar por todos esses que não te agradam. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos praticar a castidade, inclusive em reparação por todos que a não praticam.
Eu me lembro que uma vez a então madre do Mosteiro Santa Gema, ali da Aposto Tavares, me contou que ela entrou num elevador, era um dia de calor muito intenso, né? E o hábito passionista é preto. Ela entrou e aí uma moça, praticamente vestida com um band-aid, né? Chegou para ela e falou: credo, que horror! Por que a senhora está vestindo essa roupa preta? E ela disse: para reparar a tua nudez. Então, muitas vezes, em dias de calor, nós temos que fazer um sacrifício a mais. Colocar uma roupa mais fechada. E as pessoas vão achar aquilo estranho. Nossa, mas você poderia estar com uma alça, poderia estar com uma roupa leve, uma camiseta leve, poderia... Sim, mas eu quero reparar toda a licença dos costumes. É uma atitude ativa diante do mal que está por aí. Nós não somos receptores disso. É o contrário, nós somos ativos, né? Nós sabemos ter aquela atitude de dizer, de fazer a diferença. Fazer a diferença. Veja, a castidade agrada tanto a Deus que Nosso Senhor quis nascer de uma virgem. Nossa Senhora é castíssima, e é mesmo. As pessoas que viram a Santíssima Virgem, elas tiveram como que uma inundação de castidade para o resto da sua vida. A alma possuída pela castidade, né? Ela é castíssima, como nós dizemos na ladainha. Deus a fez assim, para nos mostrar, né, que Ele quis nascer como lírio entre os espinhos. Ou seja, Ele quis provir de uma virgem totalmente pura, que jamais consentiu no mínimo pecado contra a pureza, para nos assinalar isso. O quanto a pureza é importante. Nós precisamos ser mais cuidadosos nisso, em todas as nossas relações, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós... Vamos ser cuidadosos, né? Atentos. E é claro que nós não conseguiremos isso sem pedir a Deus, por intercessão dela. São José Maria tinha uma frase muito importante. Ele diz assim: Deus concede a castidade a todos aqueles que lhe a pedem com humildade. Na reforma litúrgica do missal, esses dias me contaram isso, foram retiradas cerca de 400 orações que pediam a castidade, do missal e do breviário romano, antigos para o novo. Foram tiradas 400 orações que pediam a castidade. De fato, havia umas orações antigas para a celebração da missa, prévias, de preparação, que o padre podia ou não rezar, sempre foi livre. E eu sempre me chamou muita atenção como se pedia a castidade ali. Se pedia a castidade. Todas, a segunda, terça, quarta, umas orações, se não me engano, esqueci por Santo Ambrósio ou por Santo Afonso. Não, agora não me lembro mais.
Por que isso, né? É claro, nós estamos pedindo no fundo a graça da contemplação. Então nós temos que sair, nós temos que migrar da carne e subir para o Espírito. Então não é para admirar que aconteceu essa inundação de impureza, porque pararam de pedir. Quando você para de rezar e de pedir a graça da pureza, a graça da castidade, aí é natural que aconteça isso, porque você não está pedindo a Deus. Isso é dom, Deus concede a nós. Nós temos que pedir. Essa oração é uma oração que agrada muito a Ele. Quando nós dizemos a Deus, né? Senhor, eu quero te servir com um corpo puro, com a mente limpa. Como dizia uma oração antiga da igreja, Urei et Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine. Queima com o fogo do teu Espírito os nossos rins e os nossos corações, Senhor. O tibi casto corpore serviamos et mundo corde placeamos. Para que te servamos com um corpo casto e um coração puro, te sejamos agradáveis. Quer dizer, nós precisamos pedir isso a Deus por intercessão nossa. Essa é uma oração, queridos, que ela é infalível. Por que Deus não concederia a castidade a quem lhe a pede? Que Deus quer que você vá para a luxúria? É óbvio que não. Então essa oração é infalível. Deus sempre diz que sim, Ele sempre atende, Ele sempre dá, Ele sempre concede esse dom. Então nós temos que pedir. Use, muitos santos faziam assim, a primeira dezena do terço era para pedir a virtude da castidade. Outros sempre, antes de dormir, rezavam 3 Ave-Marias, até com os braços abertos em cruz, para pedir a Nossa Senhora o dom da castidade. Enfim, rezar e pedir, porque Deus nos concede. Ele é bom e a graça dele nos concede essa virtude, especialmente por intercessão de Nossa Senhora e de São José, o qual teve a graça de poder esposar a Santíssima Virgem justamente porque foi um varão casto. Nosso Senhor prometeu que os puros de coração verão a Deus. Essa pureza é muito mais do que a castidade, é a pureza da fé mesmo. É uma fé espiritual que aos poucos ela vai se desprendendo de todas as imagens, representações, conceitos, e ela vai se tornando puramente sobrenatural, purificada pelo fogo do amor divino. Ora, vamos pedir mesmo a Nosso Senhor que nos conceda uma efusão de castidade em nossa alma, né? Que nós sejamos agradáveis e certamente, se formos muito castos, muito puros, Deus será servido de nos abençoar com muitas graças para que nós atinjamos o cume dessa montanha que é a santidade.